Saudações anônimas, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos resumir tudo o que nós tratamos na última aula, a respeito de pseudocódigo, ligado a variáveis de tipo de dados, comando de entrada, comandos de saídas e por aí vai. Então, outrora nós conceitualizamos variável como espaço na memória, ou variáveis, dito certo, como espaços na memória, reservado que é para armazenar dados. É interessante notar que os dados armazenados nas variáveis, eles são armazenados de forma temporária. Enquanto o programa estiver em execução, aí sim os dados são armazenados. Após o término, os dados são novamente apagados e as variáveis ficam livres, livres para receberem os dados, mas os dados baseados no tipo definido. Então nós vimos exatamente que os tipos de dados mais usados no Visual G, temos o inteiro, temos o caráter real, temos o lógico. É interessante notar que o tipo de dados identifica o tipo de valor que as variáveis vão receber. Por exemplo, eu tenho uma variável que se chama n, chama número, e eu estou a dizer que tipo é inteiro. Eu aqui estou a dizer que esta minha variável com o nome número, ela está preparada e somente preparada para armazenar valores inteiros. Valores 1, 2, 3, valores sem casa decimal, vão ser mais sintéticos, sem vírgula e por aí vai. Agora, se eu declarar aqui uma variável y e dizer que ela é do tipo caráter, então ela está preparada para armazenar caráteres, palavras e por aí vai. Palavras com acento, letras, caráteres especiais e por aí vai. Um dos pontos que eu acho conveniente aqui trazer é quanto certas expressões. Muitos estudantes fazem confusão quando encontram-se diante de expressão do tipo caráter, depois número e posteriormente um caráter especial. Fazem tempestade no copo de água. Esta expressão que aqui está, a variável que está preparada para armazenar essa expressão é a variável do tipo caráter. Por quê? Porque nós temos caráter especial. Ainda que tiver vários números e apenas um caráter, então a expressão toda será, ou seja, a variável que está preparada para armazenar a expressão em questão é a variável do tipo caráter. Agora, irreal. Criei uma variável do tipo, que se chama R, do tipo real. Eu estou a dizer que essa variável está preparada para armazenar valores decimais, valores com vírgula, para ser mais simples, e por aí vai. Só que tem um porém. As variáveis declaradas, ou as variáveis do tipo real, para além delas estarem preparadas para armazenar valores com vírgula, ou valores decimal, ou decimais, dito certo, elas também podem armazenar valores do tipo inteiro. Lógico é mais para a questão de verdadeiro ou falso. Mas eu pressuponho que até aqui consegue-se notar é apenas um resumo daquilo que já se falou presencialmente. Então tem vários tipos de dados, inteiro para número inteiro, caráter para caráteres, e por aí vai. Eu tenho um tipo de dados real, que é para armazenar valores com casa decimal, valores com vírgula, bem como valores inteiros. Falamos sobre comando de entrada. Nós vimos exatamente que comando de entrada é o famoso leia. Por que usar? Nós usamos o comando leia quando nós queremos inserir ou armazenar certo valor na nossa variável, através do teclado. O comando leia é o comando de entrada. Até aqui eu pressuponho que está esclarecido. E nós também temos os comandos escreva e temos também o comando escreval. Qual é a diferença? A diferença é que este comando escreval, ele quebra a linha, ele faz quebra de linha, diferente do comando escreva. O comando de saída serve para mostrar, simplesmente mostrar, seja a informação que está numa variável, seja a informação que nós colocamos entre aspas e por aí vai. Então, eu vou aqui explicar um pouquinho, Isso que aqui está em comentário, geralmente quando nós abrimos Visual já encontramos estes comentários. Eu vou aqui apagar.
aqui debaixo ou abaixo do var, esta é a área, né, de seção de declaração de variável. Ou seja, é aqui onde eu declaro as minhas variáveis. Eu não vou declarar as variáveis aqui. Todas as variáveis que eu sei que usarei no meu programa, eu tenho de declarar aqui. Eu posso apagar isso, é apenas um comentário. Professor, o que é um comentário? Comentário, basicamente, né, é a forma que nós temos de descrever um código, né, uma instrução. Mas se eu tirar aqui estes dois senhores que aqui estão, ele já não é um comentário. Né? Provavelmente o programa pode oferecer, não dar erro. Né? Pode ser interpretado como erro. Então, o comentário serve para isso, para dar descrição no nosso programa, para tornar mais legível, né, a leitura do nosso código, né, o mais compreensível. Então, vou aqui apagar, né, este comentário, vou apagar também este, reiterando. Debaixo do var ou abaixo do var, eu declaro as variáveis que eu vou usar. Agora, aqui abaixo do início, né, essa seção é somente que para colocar o corpo do meu programa. Ou seja, os comandos, né, do meu programa, eu vou colocar aqui abaixo do início. Né? Então, está tudo explicado. Então, o primeiro exemplo que nós vamos dar aqui é de uma variável usando o comando de entrada. O que é que acontece? Quando nós declaramos que variável que chama nome, nome não, estamos a ser muito repetitivo. Vamos lá, nossa variável chama-se A. E essa variável é do tipo character. Obviamente, nós podemos inserir um valor ou expressões, né, digamos assim, nesta variável usando o comando de entrada ou por atribuição. Se for por comando de entrada, vou dizer assim, leia. Vamos escrever leia. E daqui nós vamos colocar a nossa variável. Quando nós executamos o programa, né, vamos a ver aqui o terminal, né, o console, né, aqui a sinalizar. Né, quer dizer que a partir daqui nós podemos digitar o que, né, o dado que nós, o dado, né, ou o número, né, ou os dados que nós pretendemos. Vamos lá supor, como a nossa variável do tipo caráter, ela está preparada para receber palavras, né, e por aí vai. Palavras, caracteres, letras e por aí vai. Então vamos lá supor que eu vou escrever Jonas, vou armazenar o nome Jonas. Ver isso? Então está ali. Quer dizer que nesse momento a nossa variável, né, armazenou esta palavra, a palavra Jonas, né? Mas após o término do programa, ele automaticamente limpou. Então eu posso fazer isso inserindo informação ou dados na minha variável através do comando de entrada. Outro sim, eu posso simplesmente atribuir. Faço isso, o operador de menor, depois coloco aqui um hífen e aqui armazeno, ou seja, vou atribuir a palavra que eu quero. Vamos lá, Manuel, ou Emanuel, Emanuel, Duane, vamos lá. Então, desse modo, eu armazenei, ou seja, estou a atribuir, né, da mesma coisa, eu estou a armazenar nesta minha variável A, do tipo caráter, a palavra, né, ou o nome, né, Emanuel Duane. Então, vamos aqui testar o comando de saída. Escreva para mostrar. Agora, eu quero mostrar o que está na minha variável. Qual é a variável? A. Então, venho aqui no comando de saída, coloco aqui A e eu vou executar o programa. Vamos ver. Está aqui, Emanuel Duane. Agora, se eu apagar esta linha e executar, é claro que esta variável está a armazenar ou armazenou o Emanuel Duane. Mas não temos nada aqui no nosso console. Podemos ver, não temos nada. Por quê? Porque nós não usamos comando de saída. Então, se nós queremos visualizar o que está na variável, nós vamos usar ou mostrar, vamos usar o comando escreva ou comando escreval, né? Como é o caso. Está aqui, vou usar aqui. Vou executar. Então, está ali, Manuel Duane. Eu posso também usar o escreval, está ali, né? Ali, né? Emanuel Duane. Ok. Então, vamos lá fazer o seguinte. Vamos lá. Primeiro, informar ao utilizador para digitar alguma coisa na variável.
Depois, vamos mostrar o que o utilizador ou o que o usuário dito certo vai inserir na nossa variável. Ou seja, vamos mostrar o que a nossa variável realmente vai armazenar. Então, vamos falar ao usuário. Escreva. Vamos dizer ao usuário. Vamos dizer assim. Digite o nome. Ok? Vamos colocar aqui 2 pontos. Eu gosto de colocar assim só para estética. Isso não tem nada a ver, não é comando, é só estética esses 2 pontos. Então, quando nós executar nosso programa, está aqui, ele vai aparecer a informação, digite o nome. Agora, o usuário precisa digitar o nome. A pergunta é, onde é que ele vai digitar o nome? Na variável. Então, para ele digitar, nós vamos usar o comando leia, que é o comando de entrada. E a pergunta é, onde é que o usuário vai digitar o nome? Na variável A, aqui. Então, vamos aqui executar. Está aqui, o terminal está aí, a dar o sinal. Vamos escrever Pedro. Ok? Ok, está ali. A variável armazenou e depois o programa terminou, né? Podemos ver aqui o fim da execução do programa. Mas a ideia é nós, após colocarmos o nome, queremos também mostrar. Então, o que é que nós vamos fazer? Para mostrar, nós temos o comando escreva. Ou escreval. Escreva. O que é que nós pretendemos mostrar? O que o usuário vai escrever, o que o usuário vai digitar. Aonde? Na variável A. Né? Então vamos aqui, queremos mostrar o que está na variável, então vamos colocar aqui. Vamos executar, vamos escrever Pedro, Miguel. Miguel. Vamos dar Enter. Está aqui, olha, ele mostrou Pedro, Miguel. Também podemos melhorar isso. De que forma? Tornando mais legível, né, a nossa saída. Entre aspas, eu vou colocar o nome digitado, é, ok. Depois é o quê? O que está aqui, ou o que estiver aqui na variável. Mas é interessante notar que vai dar erro. Olha só. Aqui. Vamos colocar Rebeca. Ali, deu erro. Está aqui na linha. Por quê? Porque faltou concatenar. Sempre que eu tiver uma expressão, né? Uma expressão entre aspas duplas, né? E eu a seguir tiver uma variável, após a expressão eu tenho que colocar uma vírgula, né? Coloco aqui uma vírgula, né? E desse modo eu estou a concatenar. E assim ele vai funcionar na boa. Então, vou aqui escrever Emanuel Duane. Pode ser com Y. Vou dar Enter. Então, tá aqui, olha. Mostrou. O nome digitado é Emanuel Duane. Ok. Então, esse é um exemplo que eu posso aqui dar. Vamos também criar mais uma outra variável, né? Vamos criar mais uma variável do tipo inteiro. Essa variável pode se chamar x, né? A variável pode ser qualquer coisa desde que não comece com número, desde que não tenha acento, desde que não comece com um caráter especial, né? Se não underscore ou underline, desde que não tenha espaço. Então é necessário que nós sigamos estas regras, né? E vocês têm, né? Falamos isso ou consideramos isso presencialmente. Vamos dizer que a nossa variável do tipo inteiro, nossa variável chama-se x do tipo inteiro. Né? E aqui nós vamos inserir idade. Primeiro o nome, depois vamos pedir ao usuário para digitar a idade. Aqui. Digite a idade. Ok. E onde é que nós vamos digitar a idade? Na variável x. Então, para digitar, nós temos que usar o comando de entrada. Vamos aqui. E a nossa variável chama-se x. Então, está aqui na variável x, onde vamos aí digitar a idade. Depois, por fim, essa linha vai mostrar o que nós vamos digitar na variável a, que é o nome. E vamos também criar uma outra linha que vai mostrar a idade, né? Porque o comando de saída serve para isso, para mostrar alguma coisa. Então, vamos pegar, está aqui a variável x, né? E nós vamos aqui então colocar x. Vamos executar. Primeiro nome. Vamos entrar Jorge Boaventura. Ok. Então, está nos pedindo para colocar a idade. Idade 47. Ali. Podemos ver. Olha, ele mostrou nome digitado Jorge Boaventura. E podemos ver aqui, né? Idade
47, né? Vamos aqui alterar isso ali, esquecemos. A idade, vamos colocar a idade. A idade é, né? Depois vai mostrar o que estiver aqui. Então, conforme nós vemos anteriormente, né? Vamos só colocar aqui ERCS, idade 34, tá ali. Olha, ele está tudo na mesma linha. Mostrar o nome ERCS, depois mostrar a idade. Então, uma forma de nós quebrarmos é usarmos o comando escreval, né? Porque anteriormente já explicamos que o comando escreval é usado para quebrar linha. Aqui, ele vai quebrar. Né? Então, vamos lá aqui, digitar Duane, okay. Idade 9. Então, podemos ver, olha, está aqui. O nome digitado é Duane, a idade é 9, ok? Então, estes são alguns exemplos. Também nós podemos, para melhor compreensão, podemos também declarar duas variáveis, depois fazer a soma, né? O que é que nós vamos fazer? Fazer um programazinho, né? Um programinha que o usuário digita, né? Insere dois números, né? E depois mostra aí a soma. Então, como o usuário vai digitar dois números, obviamente terei que ter duas variáveis, né? Mas é interessante notar que esta variável, nós temos que pensar qual será os tipos de dados, né? Então vamos ter uma variável que chama N1, vai ser do tipo real. E vamos ter também uma variável que chama N2 para armazenar o segundo número, que se vai chamar, ou seja, que também vai ser real. Ok? Então, o que acontece? Nós também poderíamos declarar aqui, colocar assim N2. Quer dizer que tanto esta variável como esta seriam do tipo real. Também podemos. Mas podemos fazer isso, né, passo a passo. Então aqui nessa variável vou armazenar o primeiro valor, o primeiro número, e aqui vou armazenar o segundo número. Depois vou fazer a soma. E para o resultado da soma, vou criar uma variável, pode ser aqui mesmo, que se chama R, ou resultado, ou ainda soma, que vai receber o resultado da operação. Então, primeiro, o que eu vou dizer? Vou dizer ao usuário, escreva, vou dizer a ele, informe o primeiro número. Ok? Depois a pergunta é a seguinte: onde é que eu vou inserir o primeiro número? Na variável N1. Porque é ela que eu preparei para tal. Aqui, leia. Variável. Aqui dentro, no parâmetro N1. Ou seja, depois eu tenho que perguntar ao usuário, tenho que dizer ou informar ao usuário para digitar o segundo número. Aqui, informe o segundo número. Aqui, segundo número. Onde é que o usuário vai digitar segundo número? Na variável N2. E por meio do quê? Por meio do comando de entrada. Está aqui comando de entrada leia, né? E aqui nós temos, né? Nós vamos aqui colocar a variável N2, porque é na variável N2 onde nós vamos colocar o segundo número. Agora, visto que o usuário, vamos lá que ainda testar, digita o primeiro número, 45. Digita o segundo número, 3. Ok, terminou. Então, após o usuário, né, digitar os números, nós queremos que haja ou que aconteça uma operação. Qual será a operação? A operação vai ocorrer entre a variável N1, né, mais, porque é a adição, variável N2. E vamos armazenar ou vamos atribuir, né, o resultado dessa operação, ou dessa adição, na variável soma. Então, vou escrever aqui a variável soma. Olha aqui, do jeito que eu vou declarar aqui, é do jeito que eu tenho que trazer aqui, ou referenciar aqui. Então, se eu escrever aqui com letra, com inicial maiúscula, e aqui escrever com inicial minúscula, isso significa que são variáveis diferentes, ou seja, são coisas totalmente diferentes, né? Então, eu tenho que declarar do jeito que aqui está. Aí está a soma. Então, como atributo, vou colocar aqui sinal de menor, depois hífen. Isto vai dizer que o resultado, a operação do valor que estiver aqui mais o valor que estiver aqui, armazena nesta variável. E depois de armazenar, eu vou querer mostrar. Aqui, escreva. E para mostrar, eu tenho o comando de saída. O que é que eu vou mostrar? Vou mostrar o resultado da adição que está aqui nesta variável. Aqui, vou colocar aqui.
Então, vamos lá. Digita o primeiro número, 1. Digita o segundo número, 2. Está ali, olha, mostrou 3. O resultado da soma. Para ficar mais legível, né, o nosso programa, né, vamos aqui colocar uma descrição. Vamos escrever o resultado da soma é 2 pontos, só por questão de estética, não é um comando, não é obrigatório. E depois tenho que concatenar, né? Vou colocar aqui uma vírgula, aquilo que eu já expliquei, né? Que sempre que eu tiver de colocar uma variável após, né? Ou uma expressão entre aspas, né? O caráter, eu devo concatenar, senão vai dar aí erro, né? Conforme deu anteriormente. Então vamos aqui executar. Primeiro número, 12. Digito o segundo número, 45. Está aqui. O resultado da soma é 57. Ele pegou o 12, que é o que nós armazenamos nesta variável, e pegou também, ou seja, aí somou com 45 que armazenamos na variável N2. Então este é o resumo, né? Um resumo que é importante, né, da última aula, né?